Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Valores Essenciais. Hoje estamos com convidados que a gente vai poder entender e compartilhar com vocês um pouco mais do posicionamento de imagem. Como a gente pode e deve melhorar a nossa imagem, né? Vamos combinar que isso é fundamental para todos nós. Como de costume, aqui ao meu lado está a Fabiola. Tudo certo? Tudo bem. Logo a logo ela vai dar sequência. E as perguntas e as conversas, mas primeiro, e daí ela já vai seguir conversando com vocês e perguntando, né, aos nossos convidados. Arthur, Bruna, sejam muito bem-vindos. Obrigado, a gente agradece por estar aqui, participar desse podcast com vocês. Faço dos agradecimentos do Arthur os meus. Um casal alinhado, viu? Muito bem. Então, né, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Valores Essenciais. E nós acreditamos muito que a nossa essência fala por nós. E nada mais, né, especial do que falar com pessoas que trazem a imagem, o posicionamento através dos olhares de vocês. Então, a ideia é poder compartilhar um pouquinho esse momento de hoje pelos olhos de vocês, né? E trazer nesse momento de troca, de aprendizado, de conhecimento, realmente o que traz vocês hoje fazerem o trabalho que fazem e impactarem, né, o mundo e as pessoas com o olhar que vocês captam, né, de cada um e como vocês veem, né, o dia a dia na troca com todos os profissionais e nas experiências que vocês têm. Então, a ideia realmente é que a gente possa trazer aí, né, para essa mesa e para os nossos ouvintes, o como vocês captam a essência dos clientes de vocês. Maravilha. Então, Bruno e eu, nós trabalhamos juntos já com retratos profissionais, já há mais de 4 anos. Então, a gente tem um público hoje muito direcionado, que são advogados. Muito veio pela Bruna ser advogada, então a gente começou com esse movimento. E hoje a gente tem um serviço bem completo, né, na questão de branding pessoal, né? Então, criação da marca pessoal, a foto, né, o retrato e também a questão de conteúdos que a pessoa aborda nas redes sociais, entender público-alvo. Então, nós trabalhamos com um branding completo, né, de um advogado que chega até nós, né? Então, acho uma visão mais ampla assim, do que a gente atua hoje. Dentro dessa visão, né, tu trouxe, né, a Bruna ser advogada. Originalmente, vocês pensaram nesse movimento de mercado, de ideias? Veio realmente assim um conjunto? Fizeram um collab entre duas paixões, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional, né? Brincadeiras à parte, assim, o que veio primeiro? Essa vontade de fazer o retrato profissional com uma veia mais corporativa, jurídica, né? Ou ao contrário, pensaram estudar o mercado? Não, então vamos aproveitar que a Bruna é advogada. Aconteceu naturalmente ou foi uma estratégia? Vou deixar minha primeira modelo advogada. Justo. Foi fluindo, tá? O negócio, nós tínhamos então a intenção de ter um negócio. Acho que a gente trouxe e carrega isso desde muito jovem, de sermos empreendedores, né? E de realmente aceitar esse desafio. E eu já era advogada, já estava iniciando a minha carreira. E o Arthur já era fotógrafo, mas de animais, tá? De pássaros. Justo. E aí a gente precisava dar um boom na minha carreira. Falei, vamos fazer umas fotos minhas, né? Já que tu já faz fotos tão boas de pássaros, que realmente é bem direcionado, tá? E ele, vamos lá. E aí a gente pegou um fundo e fomos fazendo. E aí eu vi que ficou legal, ele viu que ficou legal. Ele gostou? Gostamos. E a gente começou a focalizar nisso, né? Fizemos mais alguns retratos meus. E a gente, então acho que encontramos aí uma veia para negócio. Porque até então a fotografia ela era realmente um hobby, mas a gente sabia que ele era um hobby, assim, muito bom. Né? Que dava pra tirar alguma coisa Tinha dali. valor agregado. Isso. E a gente, então, conseguiu agregar tudo isso, né? A parte, então, profissional, minha, e a parte dele também, que realmente a artística é totalmente dele, né? A gente veio, né, de 2 áreas, então, eu sou formada em design, né? Fui aquarelista por muito tempo, então, questão de artes, né? E a Bruna traz muito essa análise e estudo que ela traz do direito, né, da graduação, do mestrado e tudo mais, né.
Então, a gente conseguiu captar tudo isso para formatar um serviço, né? Formatar uma necessidade que o mercado precisava, né? Então, realmente foi tudo se encaixando ali à medida que a gente foi desenvolvendo. E eu acredito assim que um ponto do que a gente acompanha, né, e conhece do trabalho de vocês vem muito de encontro do posicionamento com verdade, buscar essa essência, essa coragem da pessoa, né, do profissional, seja, né, a área que for, homem, mulher, advogado, empresário, o nicho que escolhe de fato, mas como é importante se posicionar com verdade, como é importante se posicionar a partir de um trabalho, de um ponto que eu gosto muito, né, dessa questão que seja referência, um ponto de referência da sua vida, da sua trajetória. E acredito que esse é o momento que vocês vêm conseguindo mostrar, né, muito no retrato profissional, jurídico, empresarial, mas posicionar as pessoas com verdade para gerar valor, né? Como vocês enxergam isso no mercado quando vocês começaram a trabalhar de fato com retrato e hoje já vivendo, né, tendo essa experiência aí há mais de 4 anos já no mercado de retratos, imagens. Perfeito. Hoje a gente acabou montando uma metodologia para começar a entender realmente a pessoa que a gente está retratando, porque a gente viu que o resultado ele era melhor, né? Quando a gente ia até uma pessoa para fazer a foto cru, sem conhecer a pessoa, né, a pessoa ficava mais tímida, não demonstrava a essência dela, né? Então, tinha a pessoa que saía na foto e o profissional que te atendia, o profissional que estava ali te atendendo. E aí veio uma necessidade muito, principalmente da Bruna, assim, de conhecer mais as pessoas. A Bruna é um pouco mais humana, né? Um pouco mais direcionada. Isso aí. Então, a gente até, né, fez alguns jantares, almoços com os clientes para começar a entender isso, né? E aí a gente botou, né, a essência da pessoa como um pilar da nossa metodologia, algo que a gente precisava ter em todos os trabalhos. Não sei se você quer complementar. E até mesmo porque nós acreditávamos que não valia a pena ser só uma foto bonita, né? Porque foto bonita qualquer um pode fazer, né? Ela pode surgir até pelo acaso. Mas quando ela é uma foto bonita, que combina a tua essência, que combina a tua missão, o teu propósito, aquela foto ela vai para lugares muito maiores, ela vai muito além. Então, quando a gente conseguiu, de fato, passar tudo isso, então, quando a gente vai fazer uma foto do Matheus, uma foto da Fabiola, a gente quer entender vocês. A gente não vai simplesmente, ok, foto segunda-feira, 4 da tarde, beleza. Não é isso. A gente sempre faz, então, uma análise, uma pesquisa de quem são vocês, qual o objetivo de vocês, né? Qual o passo que vocês estão dando, né? O momento que vocês estão no negócio. Para aí sim a gente passar para o retrato. O retrato, ele é um procedimento, né? Mas existe todo um resto ali antes disso. Então, a gente sempre tem essa pesquisa de pessoa. A gente pesquisa a pessoa, o mercado, entende realmente quem tu é. Então, quando a gente faz um retrato com significado, a gente entende realmente que ele tem valor. E é muito bacana estarmos aqui no podcast Valores Essenciais, né? Porque a gente preza muito por isso. E a gente preza por uma imagem verdadeira. E quando a gente consegue passar e transmitir tudo isso, o nosso trabalho está realizado. Atinge o objetivo. Exatamente. Nós falávamos muito, né? E dentre as nossas curiosidades com vocês, uma das perguntas eram essas, né? O que vocês veem além da estética? Né? O que vocês veem além do que todo mundo vê? Né? Sim. Porque acredito, né, e nós acreditamos muito assim na essência de cada um, e o que nos torna diferente é a nossa originalidade, né? O que a gente realmente tem para entregar para o mundo e o que conversa com o nosso propósito, porque quando a gente tem propósito, os olhos brilham, né? Exatamente. Quando a gente tem propósito, a gente faz de coração e conecta com lugares muito maiores do que uma imagem bonita, né? Então, a estética, ela chama atenção, né? A gente tem que confessar que sim, né? A estética chama a atenção de qualquer um de nós. Mas tem imagens que conectam com emoção, com sentimento, com verdade. Parece que tem uma informação, uma mensagem passada além de uma foto bonita, né? Isso. E como que vocês hoje na prática, e aí claro, vocês já dividiram um pouquinho, né? Que vocês fazem então essa conversa anterior, essa conexão com o cliente, mas como que vocês captam isso do cliente, né? Como que é para vocês viver esse momento com o cliente? É um processo duplo, tá? Nós estamos juntos não só na vida, mas nos negócios por algumas
nós temos complementos, né? Então, como eu falei no início, o Arthur é muito artístico. Então, ele tem uma visão artística muito aguçada, da qual eu ainda não tenho, mas já vai desenvolvendo. Mas a gente consegue, então, faz em processos. O início é a leitura da pessoa, então a gente faz realmente essa parte de questionários e a gente vai identificando os pontos que a gente consegue identificar. A Fabiola, a gente já identificou que a Fabiola, ela é bem comunicativa, então a gente pontos que a gente precisa. Mas a comunicação é importante para o negócio da Fabiola? 100%. Então vamos focar nisso. E aí a gente eu faço uma análise da pessoa, passo pro Arthur um panorama e aí é só fluir, né? Aí o Arthur com uma câmera na mão, ele minha só amiga, só vai. Bruna é excelente em fazer as leituras e tem aquele ponto de virada, né? Quando eu fazia reuniões sozinhos, ainda quando a gente estava no início, quando a gente começou a fazer as reuniões juntos, assim, a Bruna já passava um relatório, né, de análise da pessoa. E foi aí que a gente viu que os clientes começaram a sentir resultado de verdade, né? É isso mesmo que eu preciso, né? No final da primeira reunião, apresentando, né, os serviços, os pacotes, né? Não, é isso que eu preciso. A Bruna passava, né, uma pequena análise e deu certo, né? Então, esse conjunto, acho que tem tudo, né, a crescer cada vez mais. E é muito, muito legal perceber essa cumplicidade de vocês, né? O trabalho integrado, o quanto o olhar artístico, daqui a pouco com um olhar mais humano, e posicionar a pessoa, a parte da estratégia, mas também combinado a parte visual, estética, tanto no que vai ficar bom no presencial quanto no digital, né? Às vezes a gente fica com essa dúvida, o que comunica, em qual ambiente, e a gente precisa ter essa clareza. Nessa visão de comportamento, vocês têm todo um conhecimento do mundo digital, né? A parte jurídica, né, com a Bruna, trazendo essa visão artística, comentou da aquarela, né, a fotografia de pássaros. Então, o quanto, combinando histórias, a trajetória de vida de vocês, vocês conseguem entregar uma visão mais ampla de marca. E aí a minha pergunta, né, como vocês enxergam o retrato, a fotografia com o brand pessoal, né, num mercado que, daí para passar a palavra para vocês, tão focado em vídeos, e a gente sabe que o vídeo conecta, movimento, vende, mas ainda assim, o quanto gera valor uma fotografia estática, né, a marca pessoal e o branding. Perfeito. Hoje a gente entende que uma imagem, ela é lida por nós em 3, 7 segundos, né? E daí a gente tem a questão das cores que tem nessa imagem, então a gente passa por toda essa análise. O vídeo, tu tá mais suscetível a uma análise mais extensa, então tu tem ali, vamos dizer, 30 segundos, 45 segundos que o pessoal, né, então tu tem a forma que tu fala, né, a maneira que tu se porta, os trejeitos, então tu tem uma análise bem mais ampla, né, ali dentro. O retrato, ele vai muito mais profundo porque a pessoa olha a imagem e começa a analisar os detalhes, né? Não está sendo jogado informações nela, ela está olhando as informações. Então a gente presta muita atenção na vestimenta, no tom de pele, né? Em tudo que a gente começa a enxergar de texturas. Então esse é o ponto, tá? O retrato, ele acaba sendo um marco mais forte para o branding, porque ele tem um poder maior, né? Já os vídeos acabam sendo um pouco mais acelerados, mais analíticos realmente. Então acho que esse é um ponto visual. Aí eu sou curiosa, eu preciso perguntar. Vai lá. E aí tu fez a análise toda lá do cliente, ele tem um propósito, porque ele te contratou, ele contratou vocês porque ele tem uma ideia. Ele quer comunicar a marca, ele quer comunicar a imagem, ele quer passar confiança, ele quer vender algum produto, ele tem um objetivo, né? Sempre tem, né? E aí vocês dão dicas, dão orientações, combinam detalhes, porque aí assim a curiosidade, né? A essência, cada um vem de um jeito e vai fazer uma entrega, né? Mas se vocês como profissionais já têm essa visão do que conecta com o público e do vídeo entrega, do que foto entrega e do propósito do cliente, vocês ajudam o cliente? Sim. Já existiram casos da gente propor
mudanças, inclusive. Certo. Mudanças no comprimento do cabelo, na barba, no corte, né, até nas vestimentas. A gente sempre faz essas proposições. Aí vai do cliente se ele quer aceitar ou não. Mas a gente sempre fundamenta, né, cada uma delas. Por quê? Porque a gente já entendeu, então, toda essa parte inicial. Não, se o teu objetivo agora uma questão aqui mais de negócio mesmo, geralmente é muito mais fácil a gente falar com homens sobre mudanças. Não é? Não sei porquê. Eu acho que o homem aceita melhor as dicas, mas só acho. Não, eu ainda tô fazendo essa análise, tá, Matheus? Tu não tem dados finais. Eu não tenho dados ainda muito concretos disso. Mas realmente, então, quando a gente tem, e tem um exemplo bem claro, né? Se o homem vem e quer passar autoridade, tá? Mas a gente olha a estética lá, tu precisa aumentar um pouco tua barba, precisa aumentar o cabelo. Eles costumam aceitar muito bem. Porque o homem, ele é muito mais visual, né? E a mulher, a gente tem aquela questão. Eu preciso muito te convencer do porquê você tem que mudar. Não é ruim, nem bom, a gente não tá aqui qualificando isso, né? Mas são processos diferentes que a gente passa. Quando é uma mulher, a gente tem muito mais aquela questão de realmente motivar, entender o porquê, que eu também precisaria, se fosse o meu caso, né? Entendo, não julgo. Por isso que faz todo esse dossiê. E o homem, a gente também, por vezes, a gente dá aquele auxílio. Cor de gravata pro homem, né? É muito complicado, porque às vezes a gente vê alguém que já tem um posicionamento bem forte, usar um tom de gravata que talvez não seja o mesmo que vai te favorecer, né? Então a gente sempre dá esses toques, né? E realmente vai daquilo. Na maioria das vezes, né? O cliente aceita muito bem porque entendeu realmente o nosso papel aqui de guia. Né? Não tô aqui para julgar ninguém. Não, o meu objetivo é realmente que o teu objetivo seja alcançado o mais rápido possível. E isso vai através também de uma questão de vestimenta, de posição, de posicionamento. Né? Então, há sim esses pitacos. Porque não deixa de ser, uma certa forma, uma mentoria, né? Isso. Porque vocês já têm o olhar, vocês captam a imagem, mas vocês entendem o propósito do cliente. Então, acaba sendo uma mentoria, né? Uma forma de guiar, né? Eu sempre digo que a mentoria é uma ponte, né? A forma de a gente dizer como o cliente chegar lá onde ele tem o objetivo. Então, que bacana, que bom. E dentro do trabalho, a gente acaba sempre entendendo e compreendendo as atualizações do mercado, né? Porque a gente, os mercados, negócios, e seja a região, o Brasil é um país continental, né? Vocês atendem em vários estados. Tu percebe que a forma da pessoa se posicionar, falar, os trejeitos, em alguns estados, regiões, tu tem que ser mais informal, né? É muito cultural local. Em outros, o mesmo profissional excelente, mas ali ele vai ser visto meio como, esse cara é estranho, tá muito casual demais. Sim. Então, acho que isso também, como é importante tu ter profissionais que olhem o todo da marca e fazendo um paralelo com o nosso trabalho, né, na parte de mentoria, esse posicionamento pessoal, a tomada de decisão, as escolhas na parte do aconselhamento. A gente aconselha o modelo, a decisão. Vocês já trazem uma identidade na apresentação, na imagem, né? Seja ela estática ou em movimento. E, de novo, como é difícil pegar empresas que, eu vou resolver o teu posicionamento. Porque, de novo, são muitas especialidades. Camadas, né? Perfeito. São muitas camadas. Sim. E acho que é interessante, né, a gente abrir um pouco esse leque. De olhar quais a habilidade de cada profissional, de cada pessoa, de cada empresa e compor essas habilidades. Quando a gente, trazendo essa visão geral, quando a gente pensou em estruturar um conteúdo e a gente foi pesquisando até chegar no nome, né, os valores essenciais, olhando muito a nossa trajetória de vida e carreira, os nossos negócios, mas conectar que o ativo, né, o ativo é valor, não preço. E daí a gente trabalha, como é difícil, é tão parecido, mas é totalmente diferente. Né? E a gente ainda escuta, né? Não, mas preço e valor é a mesma coisa. Depende em qual mercado tu está inserido. E, de novo, não tem certo ou errado, né? Tu pode qualificar mais, qualificar menos. E os pitacos que a Bruna traz, né? O cliente tem total liberdade, tanto no nosso trabalho quanto no trabalho de vocês. Ele pode entender e começar a utilizar ou dizer obrigado,
vou seguir do meu jeito. Pô, Tá exatamente. tudo certo. E verdade seja dita, tem muitas pessoas que têm muito resultado e basicamente eles não têm conhecimento e não querem cuidar de estética nenhuma. Mas, de alguma forma, eu brinco, né? Venceram na vida. Né? Deu sorte, trabalharam muito. Existem umas métricas, existem ideias, opções que a gente pode encurtar caminhos. Não é que a gente vai garantir sucesso. E isso acho que é muito bom deixar claro, né? Processos de consultoria e de mentoria encurtam caminho. Tem pessoas que vão pelo caminho mais longo e tem muito sucesso igual. Mas é um caminho mais longo. Tá tudo certo? Ah, não, mas eu vou fazer do meu jeito. Ok. A gente respeita isso. Mas as experiências são muito bacanas, né? Eu tava ouvindo o Matheus falar e tem clientes que escutam e que aceitam e tem clientes que não. Mas tem uma grande máxima, assim, do autoconhecimento e do desenvolvimento de pessoas que eu acredito muito, que é que quando o cliente, a pessoa, o amigo, o colega, né? Sim. Não está aberto a receber, aquilo não é o momento ainda, né? E a gente tem que aceitar, a gente tem que entender e respeitar. Eu acho que essa é a palavra mais correta para essa ocasião, que tem um momento para tudo acontecer, né? Sim, sim. Mas tenho certeza que vocês, assim como nós, também temos, né, situações para contar de clientes que são cases, né? Que a gente dá o pitaco, que a gente dá a ideia, que a gente faz aquele insight junto com ele, conta uma história e vira uma chave, assim, que vai para outro lugar, né? Sim. Dentro dessa perspectiva, assim, dentro desse olhar, tem algum case que vocês gostariam de compartilhar conosco, assim, de que vocês deram ideia, vocês deram sugestão, né, um direcionamento e o cliente se surpreendeu com o resultado do trabalho de vocês? Ah, sempre tem, né? Nomear algum aqui. Temos o Amadeu, o Leonardo. Eu até quando vocês estavam comentando de, às vezes a gente dá a sugestão e o cliente não é que ele não ouve, mas é realmente talvez ele não estava no momento, ou ele ainda não se enxergou daquela forma que a gente já enxergou, né? E a gente teve recentemente o caso aqui de um cliente que, passados 2 anos da sugestão, ele mandou pro Arthur, olha, acatei a sugestão e gostei muito. E era uma mudança de visual, teoricamente, muito simples. E aí, pra vocês. E pra ele também poderia ser, né? Mas a gente entendeu realmente, não era o momento. A gente falou e tal, mas... E aí, 2 anos depois, ele veio, olha, fiz a mudança, gostei muito, realmente faz muito sentido. E aí, dá aquele aquecimento, a gente fica com o coração quentinho, né? Assim, poxa, que legal, né? Que bom que a gente também não ficou insistindo, porque a gente tem que entender o momento, tem que entender realmente o processo da pessoa, porque o visual, por mais que eu fale, o homem é um pouco mais simples, mas o visual é aquela coisa, não, mas é o meu visual, né, pra mudar realmente é muito difícil. Então a gente teve um retorno de 2 anos aí, de que, olha, mudei o que vocês falaram e tô gostando bastante. Então foi algo assim que pra nós foi muito satisfatório. Mas de cases, se tu quiser... Nós temos também um advogado de Recife que... Ele tinha essa preocupação por ser muito jovem, né? Ele vinha já com um escritório familiar, né? Então, o pai já tinha muita experiência, né? Todo mundo conhecia. E quando, né, o filho, então, começou a assumir os negócios, né? Quero falar com o dono, né? Então, tudo isso. E aí a gente deu aquela dica de deixar a barba crescer um pouco mais, o cabelo... Porque a gente tem aquela questão dos arquétipos que a gente utiliza também, né, dentro dessa metodologia. Então, uma barba maior mostra mais a questão do arquétipo do sábio. Então, o vestuário também em cores mais sóbrias. Numa foto de perfil, não mostrar aquela foto sorrindo muito, né, um pouco mais séria. Então, a gente fez esses ajustes e ele teve aquele resultado logo, assim, de chamarem ele para podcasts, para entrevistas, na questão de jornal. Então, tudo isso tu vê muito forte quando tu começa a mudar a tua imagem com um objetivo bem específico, né? Então, como ele queria ser mais experiente, né? Tudo isso contribui aí para essa evolução. E é interessante o exemplo que tu trouxe, Arthur, do ponto de vista que precisamos respeitar a carreira de cada um, né? Como o mercado absorve. Às vezes é um jovem profissional que está começando o escritório. É um posicionamento. No caso do cliente de vocês, ele precisava ter uma mudança de postura muito rápida, porque ele representava muita coisa, né? O negócio estava montado, então não é, eu vou começar, vou me adequar. Não,
Eu preciso representar muita coisa. E quando ele fez a mudança de postura, obviamente as pessoas buscaram ele, porque, de novo, ele representava uma grande marca, né? Um grande modelo de negócio já estava consolidado. Sim. Mas mesmo tendo o negócio, e essa é a reflexão, né? Ele ficava escanteado. O negócio já era dele igual, né? Segunda geração, mas ele não era chamado, não focavam nele, porque, tipo, ele é, mas ele não parece. Aquela questão do como conseguir equilibrar e como, de fato, é importante ter essa analogia, né? Tão importante quanto ser é parecer. As pessoas olharem, tipo assim, realmente, eles representam isso. E na prática, trazendo para a leitura, o que vocês acreditam que a imagem mostra antes mesmo da pessoa começar a falar, né? Aquela coisa, a gente enxergou a pessoa, o que a imagem vende? A gente tem muitos casos que chegam até a gente e falam, tal pessoa não é um bom profissional, mas é contratado o tempo todo, né? Tem sempre clientes, parece muito bom. E tem aquele profissional que é muito bom e não parece, acaba não investindo, não tem essa percepção de valor. Então, acho que esse é um ponto importante, que a pessoa tem que alinhar todo o currículo dela com o visual para parecer realmente ser boa, né? Como vocês comentaram, a pessoa precisa, além de precisa ser boa no que faz. Eu acredito que a imagem, respondendo a tua pergunta, né? A imagem ela é capaz de transmitir autoridade. Então, quando a gente consegue, de fato, transmitir essa autoridade, e muito importante, que realmente a gente precisa ser e parecer. Então, quando a gente parece ser bom, a gente precisa primeiro ser bom também. Porque senão eu não vou estar falando em essência, senão eu não vou estar falando em verdade. Né? Então, o resultado do nosso cliente, ele mudou, fez as mudanças lá de visual, mas ele alcançou um resultado também porque ele teve um empenho nisso. Ele estava disposto a abrir mão da convicção que ele tinha de si mesmo, né? Porque ele queria chegar em um resultado. E isso também faz toda a diferença. Então, quando a gente sabe que é bom, mas a gente tem que fazer alguns ajustes, mas nós temos um objetivo, chegar em algum determinado lugar. Então, a imagem ela precisa transmitir essa autoridade e ela precisa transmitir verdade. Então, quando eu não transmito a verdade, então não adianta parecer ser bom. A gente sempre gosta de dizer isso. A gente tem que sempre caminhar para ser muito bom, ao passo em que nós parecemos ser melhores ainda. Essa frase é incrível, né? Porque é uma evolução. Mas onde está o erro da frase? É que o erro é que ela nunca termina, né? É isso. A vida é longa, a carreira é longa. Sim. Tu tem que estar parecendo cada vez melhor. E para isso tu tem que continuar estudando, pesquisando, aprendendo. Porque à medida que a tua imagem vai evoluir, o teu conhecimento, as tuas habilidades precisam evoluir também. Então, mas quando termina? Nunca. Nessa vida não termina. E é a vida real, né? É a vida real. A gente alcançou um resultado muito bom. Eu tô com uma foto muito boa, já alcancei meu resultado. Chega um momento que o teu resultado muito bom já não tá mais de acordo com aquela foto muito boa. Tu tem que fazer uma nova foto, tu tem que fazer uma nova imagem, uma nova identidade de si mesmo. Porque tu vai mudando, né? E nós estamos agora num mundo que muda cada vez mais rápido. Então, quem está inserido na internet, nas redes sociais, que realmente é o nosso público, sabe e entende muito isso. Então, precisa estar sempre se atualizando, né? Aquela necessidade. Nós temos clientes que renovam retratos de 6 meses, porque entendem que o resultado deles é exponencial e, portanto, a imagem deles muda também. Então, quando a gente fala de uma imagem boa, a gente fala de uma imagem de autoridade, uma imagem de verdade. E é isso que nós buscamos cada vez mais e que os nossos clientes também têm entendido e, consequentemente, buscado, né? E o quanto isso tem a ver com estratégia, né? O quanto isso tem a ver com negócio, porque a gente conversa muitas vezes com alguns clientes e até, assim, mentorados nossos e vamos combinar, né? Até, assim, da onde a gente veio, né? Das nossas origens. Quando a imagem, ela tinha rótulos, né? Tem preconceitos, tem, assim, uma visibilidade de que a gente tá querendo se aparecer ou vender algo que não é, ou exibir algo, né? E hoje a gente entende que não, que realmente a imagem conecta com o valor do profissional que tu é, né? Do que tu tem para entregar e o quanto tem de estratégia nisso tudo, né? Então, renovar imagens a cada 6 meses, o quanto isso conversa com aquele profissional que ele tem para entregar para o mercado, né? E não mais aquele rótulo antigo de parecer ou vender um produto que tu não tem para entregar, né?
E que bom ouvir de vocês, né, que isso vocês já colhem dos clientes de vocês e tem essa busca, né? Tem esse envolvimento. Dentro disso, assim, Arthur, vou focar um pouquinho no teu olhar artístico, tá? O que tu, quando tá lá atrás da lente, né, identifica? Tem algum ponto especial que tu conecta com o cliente? Tem algo que para ti tem maior valor agregado? O silêncio, a imagem, a postura, o sorriso, a fala, né? Como que tu vê, né, pelo teu olhar artístico, essa conexão que vem de posicionamento, que transmite confiança, né? Autoridade. Como tu vê tudo isso? Qual é a tua percepção? Eu acredito que tudo isso, esse momento de fazer o retrato vem antes de pegar na câmera, né? A gente faz essa conexão com o cliente, a gente sempre conversa bastante para entender a pessoa, como eu comentei, né, de fazer um jantar, né, se comunicar, entender a pessoa, porque na hora de pegar a câmera, né, modificar a luz, né, fica muito mais fácil. Então a gente já tem essa conexão então com o cliente na hora de fazer o retrato. Acho que esse é o ponto principal, assim. Comentando, então, dentro dessa visão do Arthur, pegando o meu exemplo, então, quando eu fiz as fotos com vocês, né? O ponto de conhecimento e, principalmente, o entendimento do mercado, do posicionamento pessoal, estratégico, daí sim, o conceito da imagem. E é muito mais amplo a pessoa conseguir imaginar o que aquela postura, aquela luz vai representar para quem muitas vezes está vendo aquela foto, aquela imagem pela primeira vez. E aí eu acredito que a nossa conversa vai em duas linhas principais, né? Um posicionamento para um público que tu já conhece e te conhece, e quando tu busca um posicionamento de expansão, né? Que é o público que vai te ver pela primeira vez. Então tu tá realmente buscando essa expansão, e aí sim o nicho, e entender como os próprios arquétipos vão influenciar nisso, né? Sim. Eu quero chegar num público novo. E isso ainda é pouco falado na comunicação comum, né? A gente faz a comunicação da marca, da pessoa, mas tu tá comunicando para quem? Tá comunicando para um público que tu tá expandindo, então ele tá te conhecendo pela primeira vez, ou tu tá aumentando a tua base e vendendo, né, novos produtos e serviços para quem já te conhece. Durante a graduação, a gente faz aquele estudo dentro da área de design de público-alvo, de entender onde é que ele mora, idade, sexo. Mas quando a gente começou a desenvolver realmente um trabalho para focar nisso, a gente entendeu, mas a gente não quer saber necessariamente a idade onde é que ele mora, porque o cliente abrange, né? Abrange o Brasil inteiro. O Brasil todo, é difícil, né? É onde ele mora, Então a gente começou a entender o que o cliente buscava. Então, para tu entender teu público, tu precisa entender qual problema tu resolve, né? Então tu começa a planejar ali os problemas que tu resolve, quem necessita desse problema. Então já foi um ponto que a gente precisava saber. Um outro ponto que foi importante nessa questão da imagem, que tu até comentou de ver o público que tu vai atingir, é que o retrato muitas vezes ele é questão de visão futura, né? Tu faz uma foto ali, talvez o Matheus não está acostumado a sempre vestir uma camisa com gravata, um blazer, mas muitas vezes o público dele vai necessitar de uma imagem um pouco mais séria, um pouco mais formal. Então a gente começa nessas modificações, às vezes menores, para atingir e tu começar a se ver atendendo esse público maior. Então até a questão de gravatas, né? Às vezes a gente vê advogados com gravatas fininhas. Então a gente indica uma gravata maior, mais robusta, né? Então ele começa a se ver diferente, né? Se vê no espelho melhor. Quando ele vê aquela primeira imagem, tá diferente, então, né? Tô mais poderoso. Sim. Então... É o artifício do poder, né? Não, parece mais poderoso, tá? Alguém com mais... Olha eu, né? E é esse ponto. A pessoa tem que ver aquela imagem, tô evoluindo, tô me sentindo mais confiante. Então, quando a gente fala, com um bom retrato, uma boa imagem, tu vai aumentar teus honorários, vai aumentar teu valor, teu preço. Não é na hora, tem a foto e altera os valores. Não, tu começa a se sentir melhor, mais poderoso, mais confiante na hora de ter uma reunião. Então,
esses são pontos chaves assim dentro do retrato e também, né, de entender um pouco mais do teu público-alvo. O retrato, ele é uma visão de futuro, né? Então, eu faço um retrato, eu já entendi o momento que eu estou, quero alcançar o público X, mas quando eu faço o retrato, ele é uma visão de futuro. Poxa, este sou eu. Que nem sempre a gente se enxerga daquela forma, né? A nossa missão aqui é realmente capturar a tua melhor versão. E nem sempre a gente tá na nossa melhor versão, e tá tudo bem. Mas quando nós nos enxergamos daquela forma, a gente tá vendo uma visão de futuro. E uma analogia muito boa que a gente sempre gosta de fazer é quando nós vamos na casa dos nossos avós, nossos tios, e a gente encontra aqueles retratos deles geralmente com gravata, com uma roupa bem séria, né, de boina, uma coisa que foge da realidade do dia a dia deles. Porque eles querem registrar um momento, uma visão de futuro muito boa, próspera, né, bem vestido. Então eles deixam aquilo lá, registrado, pendurado na parede. Quando alguém for chegar na minha casa, ou eu mesmo for me ver, eu vou estar naquela melhor versão. Então o retrato é isso, é uma visão de futuro da tua melhor versão. E aí cabe a nós, ou a pessoa retratada, a gente manter isso, né? E realmente é aquele trabalho do dia a dia. Então quando a gente entendeu, a gente se viu na melhor versão, o nosso trabalho, consequentemente, vai reproduzir aquilo tudo. Então... É curioso, né? Essa busca, né? O quanto a gente sempre está em evolução e está buscando a melhor versão. E a mesma analogia vale pro topo da montanha, né? Todo mundo quer vencer o Everest, mas ninguém quer morar lá em cima. Morar no topo do Everest é terrível. Loucura, né? É loucura. Não, tu quer chegar lá, vencer, vamos descer. E a melhor versão, ela, por ser uma evolução, é justamente isso, né? Tu vai buscar, tu vai alcançar, tu vai manter por um tempo e depois tu vai entender o quanto tu pode daqui a pouco relaxar mais, baixar a guarda, que nem a gente brinca muito executivos de carreira, né? Início de carreira estão os ternos alinhadíssimos, né? Caros, de gravata. Final de carreira estão sem gravata, sabe? Porque eles não estão mais preocupados em subir de nível. A partir dali eles estão encaminhando a aposentadoria, né? Então, tipo, se o pessoal gostou, que bom. Se não gostar, paciência. Muda muito. E isso muitas vezes quando a gente cria um trabalho de posicionamento de mercado, a gente esquece, né? Ah, não, isso aqui é o trabalho da vida. Não. É o trabalho desse período da tua vida. Daquele momento. O que tu pode extrair da melhor versão hoje? E tu vai trabalhar aquela estimativa, né? Que tu não vai conseguir manter todos os dias. Sim. Mas aquela figura, não, trazendo para a parte artística do modelo, né? A foto. Esse modelo tem potencial. Às vezes tem campanhas publicitárias fantásticas. Depois tu vê a pessoa normal. É a mesma pessoa? Não parece. Sim. Mas o artista, o modelo é o mesmo. Né? O fotógrafo teve a capacidade de extrair a melhor versão para aquela campanha publicitária. E é incrível, né? Como a gente pode usar isso de forma conectada com autoconhecimento, né? E com o desenvolvimento pessoal realmente. E ouvindo o Matheus e ouvindo vocês falarem, eu fiquei aqui, né? Passeando aí nas redes sociais e imaginando, né? O como a gente hoje tem uma concorrência ou não, né? Com a IA, a gente rola alguns feeds, assim, e a gente vê, assim, 20 versões da mesma pessoa, né? Sereia, Barbie, motorista, tudo mais um pouco, daí tu olha, assim, aquilo tudo, e o quanto a sociedade está em dúvida de quem realmente é, né? E eu fico assim, eu gosto muito realmente de pessoas, e a gente fala muito de essência e de propósito de vida, e o quanto o ser humano muitas vezes não sabe onde está indo, né? E o quanto o nosso trabalho como mentor, o de vocês que trazem a imagem da pessoa, pode mudar o rumo, né? Da carreira, inclusive, de cada um deles. Porque quando o profissional se percebe importante naquela imagem que eu fiz, quando ele se entende valorizado, poderoso, tu trouxe esse termo, né? O quanto isso tem impacto na jornada dele dali pra frente, né? E por vezes a gente não se dá conta disso, né? E talvez realmente a gente não se dá conta do valor disso tudo. Mas a gente teve já, né, clientes, e vocês com certeza também, que a gente entende que a partir daquilo o cliente se viu diferente, se posicionou diferente, porque ele comprou aquela imagem para ele e ele colheu muitos frutos
daquele posicionamento, né? E, de certa forma, o nosso trabalho se contempla, né? Porque a gente fala muito de posicionamento, de transição de carreira, e para isso, muitas vezes, é necessário o cliente olhar no espelho e entender que ele mudou de fase. Isso aí. Né? E vocês conseguem trazer isso pra arte realmente, né? Então é muito maravilhoso. E nesse mundo da tecnologia, como tá pra vocês, né? É uma concorrência, não é uma concorrência? Como tá acontecendo aí com a brincadeira da IA? Porque tá divertido, né? Para nós tá maravilhoso, né? Os clientes que entendem valor, né, vêm até nós. Mas a gente utiliza alguns recursos também, né? Teve clientes com muita urgência, que não ia dar tempo de realizar um ensaio, né, para um objetivo curto. Então, a gente fez uma boa foto com a nossa análise, né, uma foto de IA com o arquétipo, análise do cliente. E né, o cliente usou, teve o resultado ali que precisava no momento, e depois, então, partimos, né, para a sessão de retratos, para pessoalidade, realmente, para a essência, né. Então, é bem tranquilo, assim, essa divisão de mundo de quem entende valor e quem quer apenas uma foto de IA. Que bacana. Eu matando as minhas curiosidades aqui, tô querendo marcar fotos já. Com certeza, o objetivo é conseguir entender, né, o quanto a gente comunica valor a partir da imagem, mas lembrar sempre, né, que o conjunto é que o cliente final compra, né? A tua postura, tom de voz, a foto, né, nas redes sociais, a comunicação, a tua postura de vídeo, mas quando tu, em algum momento, escolheu uma carreira, uma faculdade, no final tu tem que entregar o produto. Que é o que a gente sempre fala, né? Tem que parecer bom e tem que ser bom. Então, o ciclo, ele é eterno. Tu precisa continuar aprendendo. Sim. E a gente sabe que muitas pessoas se perdem nessas opções, né? Tantas opções e tantas possibilidades. O que vocês hoje percebem no mercado? O erro mais comum, assim, do posicionamento? O que as pessoas... eu quero me posicionar, eu vou focar nisso aqui... E daí você, errou feio. E normalmente erra feio achando que está no caminho corretíssimo, né? Aquela coisa fica gritante. Nós temos, né, alguns casos de espelhar outros profissionais, né? Então, a gente tem na advocacia, né, muito presente o Nelson Williams, que é um grande advogado, né, um dos maiores do Brasil, em questão de escritório também, e ele sempre usa uma gravata amarela. Né? E muitos advogados estão começando, vou, né, seguir num posicionamento forte, quero parecer grande como tal, mas não combina muitas vezes, né? O amarelo, ele é uma cor alegre, marcante, muito jovial, às vezes. É muito específico. Então, pra nem quem já sempre... tem um posicionamento. E o Nelson Williams, excelente. O posicionamento dele é muito forte, é agressivo, exatamente, né? Isso. Combina com a personalidade dele, ele pode bancar, porque ele já teve muito... E ele já tem um caminho, né? Ele já trilhou. O caminho é história, longo, né? Muito dele, resultado. né? Então, o maior erro, e acertadamente, assim, o que nós temos realmente, é quando tu copia. Né? O maior erro, a cópia. É justamente o que a gente fala, foge da essência. Então, quando a gente tenta copiar, ou quando a gente tenta parecer ser o que não é, esse é o maior erro. Porque não adianta eu querer ser um profissional de alto padrão, e eu ainda não sou, e eu tenho que entender a minha fase. Eu tenho que realmente aspirar um futuro melhor, mais próspero, mas entender a fase que eu estou. Então, quando a gente copia um posicionamento, ou uma coisa que a gente fala sempre, né? Quando tu tá querendo ali alcançar um certo público e tu quer uma marca de valor e tu ainda não consegue comprar, tu compra uma réplica, não vale. Perfeito. Não vale, por quê? Porque a gente tá falando de essência. Eu ainda não posso ter aquilo ali, mas nas condições que eu tenho, eu vou ter o mais próximo possível, mas não imitação. Mais original. Original. Então, quando a gente foge do original, a gente tá sempre fadado ao erro. E eu não diria fracasso, porque pode ser que realmente consiga alguma coisa, mas ao erro, porque quando a gente foge da essência, a gente foge da verdade, aí a gente pode... A probabilidade de erro é maior. É maior. Pegar o caminho mais longo sempre, né? O atalho, ele custa caro às vezes, Isso, né? É mais ou menos isso. Dentro do universo, assim, do posicionamento, né, digital e mesmo físico, né? Acho que o exemplo mais marcante
é o famoso relógio, né? Rolex. Isso aí. As réplicas de Rolex. Eu não falei exatamente virou- o que era, Mas é legal trazer, assim, porque exemplifica muito claramente, Sim. porque é uma marca que está no universo do imaginário de todos. Comparo na questão do carro. Todo mundo conhece a marca Ferrari. Mas quantos de fato podem ter uma Ferrari e andar de Ferrari? Mas a Ferrari tem um posicionamento incrível, né, que o mundo conhece a Ferrari. A grande parte do mundo nunca vai ter uma Ferrari. Ainda assim, a Ferrari se posiciona como um fator de diferenciação. A Rolex conseguiu isso, né? Só que o Rolex consegue a réplica. Isso. E aonde fica daí realmente o teu resultado? Tu tem ou não tem resultado, né? Se tu... Exatamente. E já me questionaram muito, mas se eu usar uma réplica de Rolex, será que eu viro uma fraude? Uma fraude completa, não, mas parcial. Tu pode me dizer, né? Parcial, né? A gente tem clientes, né? Que, claro, né? Tem Rolex, tem Patek Philippe, mas a gente sempre direciona nossos clientes que ainda não têm esse poder aquisitivo a ir a uma marca de relógio, uma relojoaria mesmo, né? E não para réplicas ou aqueles relógios que a gente chama de relógios de roupa, né? Que são marcas como Time, que acabam comprando um relógio e colocando sua marca. Né? Então, né, a gente tem a Oriente, que é uma marca de relógio, é relojoaria, que não tem valores tão estrondosos, né? Sim. Então, faz parte então do universo que tu tem uma peça muito boa, com boa qualidade, e não tá indo lá para réplica, né, sem sentido muitas vezes pro teu posicionamento. Que de novo a gente fala de valor agregado e de essência, né? Nós acreditamos muito, assim, a gente traz essa fala inúmeras vezes com os nossos clientes e dentro do podcast, né? Que a essência nos torna essencial, né? Porque realmente é sobre isso que a gente acredita e que conversa com o nosso propósito, com o nosso legado, e que aí a gente faz uma entrega pro mundo, pro universo, e em particular a gente se sente realizado e feliz, né? Porque acho que esse é o grande ponto, né? Quando nós não só queremos impressionar pelo que usamos, mas que a gente se sente bem, feliz e contente conosco mesmos, né? Pela entrega que a gente faz, né? Sim. Independente da marca, do rótulo. E quando a essência fala mais alto, a gente sente, né? Eu sempre digo assim, que fala antes de ver, né? Sim. Que a imagem, aquilo que a gente transmite, a energia que vem, ela fala mais do que realmente a gente está mostrando, né? E dentro dessa linha, assim, né, e com essa entonação da jornada de vocês, o Matheus falou aí um pouquinho do tempo que vocês estão no mercado, né? A gente tem curiosidades, eu sou curiosa, o Matheus também é. Assim, o que somou para vocês nessa jornada? Assim, a gente vai fazer um jogo rápido, assim, de algumas perguntinhas para vocês, e aí a gente vai intercalando as perguntas para que vocês possam dividir com os nossos ouvintes também, né? Experiências e ideias de algumas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. E aí eu vou começar, pode ser contigo, Bruna, um livro que realmente tenha te tocado aí, então, nessa tua jornada profissional como advogada ou dentro deste trabalho estratégico aí em dupla, né? Com imagem e posicionamento pessoal, um livro que tu possa recomendar e que tenha te marcado realmente nessa caminhada. Certo. Eu gosto muito de ler, tá? Então, quando a gente fala em um livro, já vem assim... a listinha. Não consigo listar só um. Mas... Papel e caneta, pessoal, peraí. Lá vem dicas. Lá vem as dicas, vamos anotar. Eu gosto muito de leitura, assim, de crescimento, né? Não necessariamente autoajuda, mas que tu vai crescer. Eu gosto de ler romance, sim, a gente precisa também, né, fugir um pouquinho, né? Conteúdo que te desenvolve, né, como pessoa, profissional. Tu vai ter um crescimento, assim, né, e realmente a gente tem muito essa questão. Eu tenho uma questão também de espiritualidade, então eu acredito que a gente consegue unir crescimento com espiritualidade, e eu acho que quando a gente consegue fazer isso é tão satisfatório, né? Então, um livro que eu gosto muito e que talvez não seja muito conhecido como os demais, que eu poderia citar aqui, é Davi e Golias. Tá? E ele é um livro que fala, então, de uma história da Bíblia, Davi e Golias, que acredito que todos conheçam. E ele é de um escritor que eu gosto muito, que é o Max Lucado, e ele traz a história de uma forma bem lúdica.
que é pra gente entender realmente os nossos Golias e entender que às vezes a gente pode ser o Davi e às vezes a nossa arma é algo que tem no nosso bolso e a gente pode derrubar e o Golias nem era tão grande assim, né? Então, entender realmente essa questão de desenvolvimento, de crescimento, de como a gente enxerga os problemas. E é um livro que me marca e sempre que possível eu volto para ele, porque é um livro que traz, e toda vez que eu leio e releio, eu aprendo de novo com ele, e uma história tão conhecida, né? Mas é uma análise do autor, então gosto bastante. Muito bem. E muito interessante a dica de leitura, né? Porque tu pega, basicamente, uma releitura de um clássico, né? Porque é uma história, né? A gente brinca muito, a Bíblia, né? O livro mais vendido do mundo, mais conhecido do mundo. E dentro de um livro tem tantos livros, né? Tantas histórias. É. E o quanto isso conecta com a nossa realidade, né? A gente acaba trabalhando em diversas áreas, né? E dentro da minha profissão eu dou muitos treinamentos. E eu digo sempre para as minhas equipes muito que tudo que nos acontece o tempo todo, né? Na área profissional ou pessoal, não rege o como vai ser, e sim o como a gente reage, né? E Davi Golias me lembra muito isso sempre, né? Que a gente precisa ter resiliência, propósito, entender o que a gente quer. E às vezes o monstro não é tão grande assim. E mesmo se for, a gente vai ter que enfrentar, né? Não tem muita saída. Não tem escolha, é isso mesmo, né? Sim. Eu sempre digo assim, bota um sorriso no rosto e vai, é isso aí, acha as tuas melhores ferramentas, infla o peito, sorriso no rosto e segue. E eu particularmente sou muito espiritualizada também, o Matheus também é, né? Também. E a gente acredita muito nisso e eu penso que essa é uma base que nos fundamenta muito de como ser resiliente, né? Sim. De como seguir aí com todos os nossos desafios, que não são poucos, né? E sempre no temos, dia a dia. Né? Não tem como fugir. Então, realmente é uma história que, por mais conhecida que seja, a gente sempre pode tirar um aprendizado dali. Então, quem quiser acatar, Fica a dica. fica a dica. Muito bem. E um sonho profissional, Arthur? Um sonho profissional, que é um sonho que a gente divide já há algum tempo, que é formar um próprio estúdio, né, uma própria área de trabalho, assim, bem específico para o nosso nicho. Acho que fica bem direcionado. Hoje vocês atuam em diversos lugares. Como que é o trabalho hoje de vocês? Hoje, normalmente, nós vamos até os clientes, né? Então, a gente vai até São Paulo, Brasília, Santa Catarina, porque fica mais fácil pro cliente e aí a gente fica um pouco mais próximo dele, né? Nessa questão do dia dele, né? De como entender um pouco mais do dia dele. A realidade, né, da rotina do empresário é bem relevante, né? E esse é um dos entender. pontos que eles também nos buscam, né? Eu preciso de alguém que venha até mim. Eu não tenho como fechar minha agenda para ir... E a gente, então, tem essa facilidade, né? Eu acho que o ter um estúdio não nos impediria de viajar. Acho que... Muito pelo contrário, né? Gostamos, inclusive, mas realmente de fixar um ponto. Né? Então, ali seria o ponto do Arthur e da Bruna. Uma referência, Isso. né? Mas sempre também em busca de melhorar, de entregar o melhor resultado para o cliente, né? A questão de conseguir fazer essas entregas é uma experiência muito real de vocês vivenciando, né, profissionais tão diversos. A gente hoje entende, né, o quanto vocês estão com vários clientes no mercado jurídico, mas não é uma exclusividade também, né? E esse universo, as especialidades, as experiências dentro desse mercado, eu acho que é muito rico. E aí, um pouco na contramão, de certa forma, né? Vocês viajam tanto visitando eles, em algum momento eles também vão visitar vocês, né? Querer conhecer o estúdio, querer fazer a foto no estúdio de vocês, porque a gente também entende que um sonho profissional dentro dessa leitura acaba que gera um outro ativo, né? Quando, então eu vou receber você, que já é meu cliente muitas vezes, né? Na minha casa, né? No meu estúdio, que foi pensado para esse posicionamento. Então, acaba que é basicamente uma venda para um cliente que já é cliente, né? Também uma parte estratégica se torna interessante, né? Sim. Quando começa a educar esse mercado. A gente vem buscando, né? Principalmente no estado, né? Mas para trazer os clientes para conhecer nossa Serra Gaúcha, né? Nosso estado, realmente. Porque nós temos, né? Perto aqui de Sapiranga, então, né? Alguns pontos que são visitados, né?
constantemente por milhares de pessoas, né? Então, Sim. Evidenciar, né, o Rio Grande do Sul nesses pontos. Valorizar a nossa região. Isso aí. Gosto muito desse movimento. Eu acho um movimento muito rico, porque potencializa os resultados de todo um trabalho, né, de uma comunidade. O gaúcho como um todo, a gente tem um posicionamento muito forte nacionalmente, mas por vezes falta daí sim, né, um movimento local nosso de trazer conteúdo e pessoas para cá, né? Tem uma natureza belíssima, né? A Serra Gaúcha tem toda uma gama, né? A capital, Porto Alegre, tem excelentes atrativos. Sapiranga, né? Voo livre, Ferrabras, esportes radicais, só que a visão turística nem sempre é fomentada. E aí, quando tu consegue agregar valor à parte artística, né? Tu gera um outro movimento. Isso são algumas ações... Vertentes, né? Perfeito. E sempre vai ter muito a ver com o cliente e com o que ele busca, né? Isso. Porque nós somos muito barristas, né? Se a gente tiver que defender o Sul, a gente defende, né? A gente vai querer fazer foto aqui no Sul mesmo, fazer pertinho, né? Aproveitar a nossa natureza e tudo que a gente tem de tão belo, né? Ao nosso redor. Mas tem a ver com o cliente também, né? Sim. Então, isso não tem como fugir, né? Tem a ver com a estratégia. Uma frase que guia vocês. E aí, agora que eu vou abrir, eu quero uma frase de cada um. Ai, eu tenho muitas frases. Quer começar? Para o ímpar. Primeiras damas. Ai. Primeiras damas enquanto eu penso. Bom, ele foi esperto. Viu como ele é cavalheiro, né? Muito gentil. Uma frase que nos guia. Nossa, eu sou muito pensadora. Até eu achar uma única, eu acho que... Nessa eles nos pegaram agora. Não. Momentos de reflexão. Eu vou, enquanto tu pensa, Bruna, fazer um comentário, assim, que é uma frase que realmente guia muito o nosso trabalho e que tem a ver com o que a gente estava comentando agora, a questão de origem, né? Que a gente defende muito essa ideia. A tua origem te torna original. O quanto o nosso trabalho muda quando a gente respeita a nossa história, a nossa jornada, e realmente o diferencial não está no como a gente executa a ferramenta que tu tem, se é a câmera, o tipo de celular, a estrutura, mas muitas e muitas vezes é o olhar, é a postura, é a forma que tu realmente comunica e defende a tua história. E daí lembrando que história é história, né? Porque a gente fala, a tua origem te torna original. Quando a gente passa a aceitar a nossa história e comunicar ela, se torna extremamente relevante no mercado e é muito raro, muito difícil alguém conseguir copiar, fazer parecido. Porque, na verdade, a pessoa vai ter que estar imitando a tua história de vida. E essa relevância que eu acho fundamental, né? O quanto a gente fala-se pouco dessa questão, né? De fortalecer a origem. E é o que tu trouxe na resposta anterior, né? Trazer o cliente para o sul, né? Mostrar a Serra Gaúcha. Parece um caminho mais fácil, mais feliz, né? Não, vamos para São Paulo. Todo mundo já está em São Paulo. Balneário Camboriú, tá todo mundo lá. E tá tudo certo. A gente pode surfar várias ondas que já existem. Mas também a gente pode criar novas, né? Em algum momento. E São Paulo é consolidado já, né? Há décadas e décadas. Mas Balneário Camboriú, literalmente, foi um sonho planejado. Sim. Que a gente está vendo acontecer estrutural. E cada vez mais vamos ver, né? Exatamente. E que é interessante, né? Eu costumo dizia recentemente num grupo de amigos que bom quando a gente vê que planos dão certo. Exato. Né? Isso realmente é um plano que deu certo. Né? Eu fico feliz em ver. Porque a gente muito. sonha muito, a gente planeja, né? A gente desenha, a gente bota no papel. Não sei vocês, mas eu sou aquela que eu planejo 10, 5, 2, 1 anos, né? Então a gente planeja. Como é bom ver quando um plano dá certo, né? Sim. Então significa que quando a gente é organizado, consegue usar conhecimento, estratégia e realidade ação, né? Atitude, ver essa evolução é muito bacana. Eu acho interessante, sim. E que é tudo resultado de várias mãos, né? Sim. São várias pessoas que se empenharam, né? Ali. E realmente, recentemente a gente atendeu em Balneário Camboriú e a gente viu em um prédio público, eu não me lembro agora onde foi, uma imagem de como ela era e de como ela se tornou
ela nem tá pronta ainda, né? Então tá vindo muita coisa nova. Impressionante, Então, né? realmente, o start da vontade de fazer e o desejo, né? Então, eu acho que realmente quando a gente tem um desejo e a gente tem força para aquilo, né? A tendência é que as coisas aconteçam. Nem sempre da forma como a gente queria, mas acontece. Então, eu acho que Balneário Camboriú está representando muito isso e a gente tem ali um crescimento muito grande e um êxodo muito grande de São Paulo. E a gente tem sentido isso. Muito Os forte. nossos clientes estão saindo de São Paulo porque qualidade de vida está falando muito mais alto agora. E isso é muito bom, porque a gente está vivendo numa sociedade, numa geração que já está entendendo muitos problemas que, enfim, a falta de qualidade de vida pode causar, né? Então, quando a gente percebe isso, para nós também é muito gratificante, é muito bom, porque a gente consegue trazer mais as pessoas para o Sul. A gente consegue dizer, olha, existe mundo fora de São Paulo. Né? Não criticando São Paulo, mas que realmente tem passado por isso, né? Então, é sempre muito bom quando a gente consegue sair também dos polos e trazê-los para cá. Enfim, a gente está começando, iniciando esse movimento e espero que possamos no futuro contar para vocês que deu certo. Bom, sim. Vocês voltam para contar. Com certeza. Vão querer falar a frase? Uma coisa que... À vontade. Gostei, Bruna, A gostei, Bruna ganhou muito tempo pra ti, hein? uma das coisas, assim, que a gente viu muito, né, nessa nossa trajetória juntos, é que a gente sempre tem que estar preparado quando vem a oportunidade. Então, diversas vezes, a gente já estava com um serviço, um produto já empacotado, mas sem a coragem de colocar em prática, colocar na mão. E quando chegava a pessoa, eu preciso disso, nós já tínhamos a disposição ali. E aí, né, colocava a funcionar, né, colocava todo vapor, né. Mas isso é principalmente uma coisa que a Bruna acho que traz muito, que é essa coisa de tocar pra frente, né, de planejar, mas tem que executar e trazer muita força, né. Planejamento sem execução não vale. E quando a gente planeja muito e a gente tem aquele, mas tem que estar muito perfeito. E às vezes a gente trava e não produz. E eu sempre digo, a oportunidade ela vai passar. Ela não vai te esperar ficar pronto para ela ou não. Então tem que estar pronto. E tem que... Se não tá pronto, vai. Porque o caminho te prepara também, né? Então não é aquilo de esperar as coisas acontecerem. A gente tem que Ótima frase, o caminho te prepara. Gostei, viu? Era essa a minha frase que eu ia trazer. Né? Eu tava esperando a introdução. Ela contextualizou dentro do... Mas eu não traria uma frase, eu traria uma palavra. Que pra nós, pra mim, ela carrega muito e eu acho que é muito importante, é propósito. Pra mim, ela é uma palavra muito importante, ela carrega muita coisa ali numa única só palavra. Quando a gente fala de propósito, a gente tá falando daquilo que te faz acordar, daquilo que te faz levantar todos os dias e pensar em algo, daquilo que te motiva. Então, quando a gente tem um propósito bem definido, eu acho que as coisas começam a ficar mais fáceis. E é isso. Perfeito. Eu sempre digo que a gente nunca conecta em vão, né? Propósito tem muito a ver com a nossa essência, né? Com a nossa essência profissional, individual e pessoal, né? Eu digo que propósito nos guia, né? É o que nos tira da cama. Exatamente. Não adianta. Né? E aquilo que faz o teu olho brilhar, é aquilo que faz mesmo diante de um monte de coisa acontecendo. Não, mas é esse o meu propósito, eu vou continuar com ele. Então, quando a gente enxerga e alcança visivelmente dentro de si o seu propósito, acho que faz toda a diferença. Então, eu não traria uma frase, eu traria uma única palavra. Muito bom. Ótimo. Vocês gostariam de compartilhar conosco um erro que virou aprendizado? Algo assim, que vocês teriam vivenciado, né, nessa jornada e que na hora, né, no momento, um erro, um deslize, mas que virou aprendizado? Temos... não se enganar com a imagem. Muito bom. Esse é um bom detalhe. Que é um dos principais, né? Então, hoje, no digital... Excelente! Ótimo, o Rolex era réplica, né? Isso, não se engane... Aplicando aqui. Não se engana com a imagem. Não se engane com a imagem, né? Nas redes sociais, hoje, é difícil tu olhar um perfil que a pessoa parece qualificada, tem muitos seguidores, né? Faz vídeos falando bonito. E você começa a se envolver, né? A gente fala naquele polo, né? Vamos dizer, de Alphaville, né? São Paulo, né? Dos grandes, né?
Grandes empresários. Isso, então, né, tem que ter um cuidado de entender o que é oportunidade e o que não é. Né? A gente caiu algumas vezes em oportunidades que pareciam, né, ser boas, mas que não surgem frutos ou que Furadas. não são furadas, né? Resumo. Então, acho que esse cuidado, né? Ter cuidado com a imagem. Furadas da vida real, né? E não Sim. atrelar a Quem tua nunca? imagem, Quem a nunca? tua marca a pessoas Isso. que você ainda não conhece. Sim. Né? E eu acho que esse foi É. um dos nossos erros, e eu sei exatamente do que tu te referes, mas que a gente tem o início de tudo, às vezes a gente tá com muita vontade, né? Então, realmente, sossega um pouquinho, dá uma avaliada e não se engane, né? Acho que é o principal de todos. É muito curioso, eu acho isso, né? Que normalmente quando a oportunidade parece muito, muito boa, ela não é, né? É bem aquela coisa que o cara diz, não, mas tá perfeito, mas tá tudo certo. Tem tudo pra dar certo, Tem né? tudo pra dar certo. E é essa que vai dar errado, porque tá com tudo pra dar certo. Isso aí. Não, nem que a gente seja pessimista, mas que a gente fica desconfiado, Fica, né? né? E Isso quando é. a gente não tá com aquele pezinho atrás, é porque daí tem que ficar, né? É isso aí. Poxa, mas por que eu não duvidei, né? O risco é alto. Como? E para nós irmos aí por uma linha quase finalizando as minhas curiosidades, vocês viram, né, que eu vim com uma listinha Muitas. de perguntas para vocês, né? O que não pode faltar num retrato? Pra mim, claro, precisa ter a essência da pessoa, mas em questões mais visuais, acho que até pra ficar um pouco mais fácil de entender, é uma roupa bem alinhada, né? Então, tu vai escolher uma cor de camiseta, uma cor de gravata, pensando no teu público, né? Então, tu tem que ter essa ciência, né, de pra quem tu tá se comunicando. Então, a vestimenta vai ajudar bastante nisso. Então, quando ela tá bem alinhada, vai estar conectada com o público correto. Os Mais nossos algum clientes ponto estão tendo pra- várias oportunidades de dicas hoje, né? Muitas dicas. Os nossos ouvintes reais, vão aproveitar. reais. E uma imagem, assim, né, dentro dessa experiência de vocês, uma imagem, um trabalho, um profissional que tenha marcado vocês, assim, quando vocês fecham os olhos, assim, aquele cliente, aquela imagem, né, uma experiência que vocês tenham tido com clientes que marcou. Nós temos um próximo, talvez a Bruna pode depois comentar um cliente mais afastado, mas o Raul Berges, né, um advogado então aqui de Sapiranga, né, empresarial, e ele tem, né, sempre nosso trabalho mais completo, né, a gente dá seguimento então há alguns anos já, porque ele cuida muito da imagem, né, também nos ensinou bastante, eu acredito na questão de posicionamento, né, de direcionamento de mercado. E são esses detalhes que fazem diferença no futuro, de tu começar a aplicar, né, e ver que faz sentido, né, a pessoa executa isso também, né, e acho que foi um dos clientes assim, que deu um grande O direcionamento. Raul, ele é um ótimo executor e o Raul, para nós, ele é muito importante, ele já não é mais cliente, né? Isso. O Raul já faz parte da nossa história, ele confiou também muito na gente, então a gente tem que sempre ter essa relação, né? Então, já não é mais cliente e ele tem muito aquela parte de executar. O que precisa ser feito, ele faz, ele executa. Não estou dizendo de fugir de padrões, não, mas tipo, eu entendi que para eu alcançar meu resultado, eu tenho que fazer X, Y, eu tenho que trabalhar mais. E ele é muito executor, né? E isso nos traz também... É muito bom estar perto de pessoas assim, né? Que executam e alcançam seus resultados. Então, acho que um dos principais exemplos que nós temos, assim, é o Raul. Também a gente tá mais tempo próximos, é aqui, né? Sim. De muito próximo. E inventa em começar a produzir vídeos. Inventa em virar blogueirinho numa cidade pequena. Não é difícil. Né? Então, assim, principalmente pela coragem, né? A coragem de fazer, de ser diferente, de se destacar num lugar que talvez não fosse dar esse valor lá no início. De novo, atitude, né? Atitude é realmente o desejo de alcançar um lugar e a vontade caminhando sempre junto daqueles que querem fazer e fazem por isso, né? Então, acho que é um ótimo muito exemplo. relevante, né? Quando tem realmente essa coragem de fazer. Isso. Tem que... A teoria aceita Tudo. tudo. Agora a prática é outra história. Dentro dessa visão que a gente vem
falando assim da questão de postura e coragem, né? A questão do trabalho da confiança. Dentro de uma imagem de confiança, Arthur, o que é a diferença entre a pessoa parecer confiante e ser confiante? Dentro do trabalho que vocês desenvolvem, né, no mercado, assim, isso gostaria de ouvir, assim. Acho que o principal é a pessoa tem que estar naquele momento, né? Ela tem que entender que o trabalho dela é importante, né? Como eu comentei, que ela resolve o problema. E quando ela entende isso, o motivo, né, dela, a Bruna comentou antes da palavra-chave dela, né, que é a propósito, né? Então, a pessoa tem que entender o propósito dela para conseguir se ver com autoridade, confiança, para que o cliente confie nela. Então, acho que esse é um ponto principal, né? A pessoa, nem sempre, quando a gente faz os retratos, a pessoa está confiante na frente da câmera, né? Mas a gente vai trabalhando, vai conversando, conhecendo ela mais, e ela se solta e começa, né, a direcionar um olhar mais forte, né, uma postura, né, para se ver melhor e passar essa confiança mesmo. É muito mais do que uma posição de mãos ou uma escolha de roupa, né? Então, acho que o ponto assim mais visual seria realmente o olhar, né? Porque quando a pessoa ela sabe que ela transmite confiança, ela sabe realmente da autoridade que ela tem, ela traz isso no olhar. Né? E o olhar de dúvida ou aquele olhar de será que eu consigo? Ele acaba que ele fica transparecendo, né? Mas a maior diferença é o olhar e aquele autoconhecimento, né? Então, quando a pessoa sabe realmente, o resultado também fica melhor. Muito bom. E como é relevante, né? Extremamente relevante ter essa consciência. E indo numa linha de conclusão mesmo, né? No nosso bate-papo, essa leitura e releitura, né? Do propósito, da imagem, da confiança. Pegando um resuminho assim de tudo que a gente falou, né? O que é a imagem e o desafio, né? De não é só aquilo que você de fato aparece, mostra, mas é como tu permanece na memória das pessoas, né? O retrato, a imagem, como as pessoas vão lembrar de tudo que a gente falou, né? Como elas vão lembrar da gente, da nossa postura, da nossa fala, das nossas fotos, mas de novo, memória, né? A referência. O que a gente teve ou não coragem de fazer, de se posicionar e ser blogueirinho numa cidade menor, numa cidade pequena, pagar para ver, se arriscar, se expor. Porque quando tu se expõe é muito mais do que dinheiro, né? Do que investimento. É o teu nome, é o mercado. Então, a imagem que a gente comunica, o que a gente está comunicando diariamente? É o que a gente quer mostrar hoje somente, ou como a gente imagina, deseja permanecer na memória das pessoas, né? Acho que é uma... A gente trata muitas vezes o retrato como uma herança pessoal. Né? A Bruna comentou antes, né, dos avós que têm a foto na parede. Muitas vezes nós direcionamos para os nossos clientes essa mensagem, que esse retrato, ela foi pensada, claro, para atingir um público, alcançar um faturamento e tudo mais, mas é esse momento que tu tá na carreira, que daqui a 10, 15 anos tu vai olhar, esse momento eu decidi talvez investir na minha agência, investir na minha empresa, no meu escritório. Então, ele acaba passando uma segurança para ti daquele momento, né? Realmente guardar o momento, né? O retrato, para nós, é uma herança pessoal. E existe uma frase muito marcante de um ator conhecido que nos diz, né? Que muito mais vale como a gente faz as pessoas se sentirem do que o que a gente fala, né? E tomara que a gente possa ter plantado aí sementinhas, né? E provocado os nossos ouvintes para que repensem que imagem querem deixar para o mundo, né? E que entrega querem fazer, sejam elas pelas experiências do cotidiano, do dia a dia, né? Ou pela marca realmente, né? Do retrato, da imagem. Então fica essa reflexão final de que imagem queremos entregar ao mundo, né? E no mundo, seja o mundo que a gente convive no dia a dia ou o mundo de uma forma maior realmente. E de uma forma final queremos lhe agradecer vocês no individual e como, né, profissionais por estarem conosco, por terem aberto aí
com o coração, né? E dividido conosco experiências, falando de essência, falando de valores essenciais. Para nós sempre é muito gratificante conhecer novas histórias e foi um prazer estar com vocês. A gente agradece. Nós que agradecemos a oportunidade. É sempre muito bom falar daquilo que a gente faz, das transformações que a gente consegue causar, né? Então, por isso que fluiu tão bem, né? E a gente sempre tem o que falar e sempre é um assunto que nos alegra poder compartilhar. Então, a gente agradece muito pela oportunidade. Eu não vou tirar tua fala também. Tuas falas são as minhas. Mas, a gente agradece o momento, né? Nós já estamos há bastante tempo, né, juntos no mercado, então a gente realmente vê nossa felicidade, né, em compartilhar nosso conhecimento aí ao longo dos anos. E principalmente como é bom encontrar pessoas que estão alinhadas, né? Então a gente, até comentaste antes, a gente nunca faz uma conexão por acaso, né? Então quando a gente encontra e não precisamos ir longe para encontrá-los, né? Estávamos aqui, só não tínhamos ainda conectados, né? Nós estávamos conectados, mas realmente é muito bom poder reunir e falar de assuntos que são tão caros para nós e para vocês também. Então, por isso que eu acho que as coisas vão fluindo sempre. Sim. E como é bom poder agregar valor para a sociedade de uma forma geral, né? Nós acreditamos muito nisso e o podcast traz esse valor também, né? De poder construir, ensinar e educar uma sociedade e dividir conhecimento. Aproveitando esse olhar, fiquem à vontade para contar um pouquinho de vocês, contar quem vocês são, quiserem falar das redes sociais de vocês, do serviço de vocês. Claro. Perfeito. Então, a gente foca bastante os retratos na minha rede social, que é Arthur Alves Retratista. E a Bruna tem a rede social dela, que a gente pode colocar o @, né? Isso, a gente põe o @ ali, nós também estamos dando gás na nossa agência, também trabalha com essência e também trabalhamos então com imagens de alto valor. E sempre estão convidados a conhecer os nossos perfis, dá uma olhadinha lá nos retratos que tem no perfil do Arthur. E, porventura, quiserem nos chamar, o contato sempre é muito aberto. E a gente está sempre disposto a falar e contribuir com a imagem e a mensagem que vocês querem passar. Muito bem. Perfeito. Deu pra gente aprender muita coisa num bate-papo, né? E complementando esse mercado educacional, por assim dizer, que é nas nossas conversas de bastidores, a gente fala muito isso, né? O quanto é caro e demorado educar mercado. Porque as pessoas precisam de tempo para compreender e entender. E cada um de nós tem a agenda cheia, ocupadas, trabalho, negócios, família, e é 24 horas para tudo. Então, educar mercado, a gente precisa de vários atores, muitos personagens, né? E isso que eu fico muito feliz que a gente consegue, né, convidar pessoas para vir fazer um bate-papo essencial, de muito valor, buscando mostrar o quanto a combinação de empresas e especialidades realmente gera valor para uma economia criativa de novos negócios, seja com a tecnologia nova, que a gente trouxe um pouco da IA, mas aquela tecnologia tradicional e antiga, clássica, do retrato, da fotografia, né? Que ela é tão velha que a gente olha, mas é só uma foto, mas é uma tecnologia revolucionária, né? Quando tu olha a IA, não, a IA que é tecnologia, mudou, tá mudando, tá evoluindo. Mas a reflexão que fica para nós de fato, né? Como é bom ter tantas pessoas olhando e buscando novos negócios, novas formas de mostrar, né? Tanto a questão do retrato, a advocacia, a comunicação de marca, né? O brand pessoal, buscando mais e mais informações. E por isso eu agradeço muito, né, a presença de vocês. Que bom que finalmente deu certo nossas agendas. A gente vinha já há algum tempo buscando, né, combinar a agenda dos 4. Realmente conseguimos. E no dia a dia, na empresa, né, na HRN Company, a gente vem trazendo tantas e tantas informações. Por isso que a gente definiu de ter um conteúdo, né, um canal para poder colaborar com essa educação de mercado. E para encontrar mais informações, né, eu sou Matheus Hermann, no Instagram, @Matheus Hermann, tudo junto, encontra fácil, assim como no Instagram da empresa, @HRN Company. Mais informações podem
buscar o Instagram da Fabiola. Que eu tenho Aonde que- aonde que a eu gente tenho te que sempre encontra? pensar. Mas é Instagram. @Fabiola_Davis, então, Isso. meu perfil pessoal e o perfil profissional, Fabiola Davis Mentoria. Mas também estou à disposição dentro do HN Company, né, como parceira, então, da empresa. E a grande ênfase realmente é nós podermos trazer conhecimento, né, para os nossos ouvintes, para os nossos colegas e para as pessoas que entendem e acreditam como nós, né, que realmente a essência nos torna essencial e poder compartilhar realmente experiências de vida. Muito obrigada mais uma vez por estarem conosco, por compartilharem um pouquinho da jornada de vocês. E aos nossos ouvintes, então, né, deixamos a reflexão final de que imagem nós queremos deixar para o mundo, e quem quiser compartilhar, então, este podcast com amigos, conhecidos, fiquem muito à vontade, vamos ficar muito felizes. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada. Obrigado.